Começando então pelo hipotálamo, hipófise e GH. A hipófise ela é uma glândula localizada lá na célula túrcica, posterior ali ao quiasma óptico. Ela se liga ao hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso central, através aqui do pedúnculo hipofisário, e ela tem uma divisão em hipófise anterior, ou também chamada de adenopófise, e a hipófise posterior, ou neurohipófise. Falando sobre a neurohipófise, ela deriva do crescimento do tecido neural e apresenta um grande número de células do tipo glial. Ela é responsável pela produção de dois hormônios, a ocitocina, que estimula a contração uterina e a liberação de leite, e o ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, que é estudado lá na aula de rim, então não precisa se preocupar com ele agora. Esses dois hormônios, eles são secretados aqui pela neurohipófise, mas eles são produzidos lá no hipotálamo. Então, eles são neurohormônios. São produzidos por essas células aqui, esses neurônios, corpos dos neurônios magnocelulares, e são secretados aqui na neurohipófise a partir dos axônios desses neurônios. E ficam armazenados aqui na neurohipófise até o corpo precisar da liberação deles. Sobre a adenopófise, ela secreta 6 tipos de hormônios, e cada um deles vai ser produzido por um tipo de célula. Então, aqui os somatotropos, que representam a maior parte das células da adenopófise, vão secretar o hormônio do crescimento. Os lactotropos secretam a prolactina. Os corticotropos, o hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH. Os tiriotropos, a tiriotropina, TSH. E os hormônios gonadotropos vão estimular as gônadas, secretando o hormônio folículo estimulante, o FSH, hormônio luteinizante, LH. Falando sobre a função de cada um desses hormônios. O hormônio do crescimento, né, como o nome diz, ele vai estimular o crescimento do corpo. A gente vai falar mais sobre como ele vai fazer isso mais para frente. A prolactina estimula a produção do leite. O ACTH vai estimular o córtex da adrenal. No início é confuso fazer essas correlações, mas com o tempo você vai se acostumando. Então, lembrar das letras aqui que compõem os hormônios, para você lembrar onde que ele vai atuar. Então, STH, o AC aqui, córtex da adrenal, estimula a adrenal a produzir glicocorticoides e mineralocorticoides. O TSH, o T de tireoide, ele estimula a tireoide a produzir os hormônios dela, T3 e T4. FSH, que é o folículo estimulante, ele vai estimular os folículos, tanto na ovogênese quanto na espermatogênese. O hormônio luteinizante, ele estimula a ovulação e formação do corpo lúteo, produção de estrogênio e progesterona, e estimula a produção de testosterona pelos testículos durante a espermatogênese. Essa liberação dos hormônios lá da hipófise anterior, ela é controlada pelo hipotálamo. Então, aqui o hipotálamo, lá no sistema nervoso central, produz 6 tipos de hormônios que vão atuar lá na hipófise anterior, fazendo a regulação daqueles hormônios que a gente viu. Não precisa saber necessariamente o nome de cada um, só lembrar que esse R aqui de release, que é liberador, quando você vê esse R, significa que é um hormônio lá do hipotálamo, responsável pela liberação dos hormônios da hipófise anterior. Então, vai ter o hormônio liberador da corticotropina, que vai estimular a hipófise anterior a liberar a CTH. O hormônio liberador da tirotropina estimula a hipófise anterior a liberar a CTH. E assim por diante. A única coisa que a gente precisa saber mais especificamente é que a prolactina, ao contrário dos outros, ela possui o hormônio inibidor, ao invés de liberador. Apesar do GH também ter o inibidor, ele quase não tem ação, é mais o liberador que vai fazer, o liberador de GH que vai ter essa ação sobre a liberação do GH.
Já no caso da prolactina, ela só tem o inibidor. Isso significa que a hipófise anterior está o tempo inteiro secretando a prolactina. Ela só vai parar ou reduzir a partir do hipotálamo secretando esse inibidor da prolactina. Outra coisa importante de saber disso é que esse inibidor da prolactina, ele tem a mesma fórmula molecular da dopamina. Então, pacientes que tomam inibidores de dopamina, que são medicamentos antipsicóticos e antidepressivos, eles vão inibir a dopamina, mas vão inibir também esse inibidor da prolactina. Isso significa que a prolactina vai aumentar no corpo nesses pacientes que tomam antipsicóticos e antidepressivos. Então, vai ter efeitos colaterais, como o aumento da mama e a produção de leite. Esses hormônios aqui, liberadores, inibitórios, produzidos pelo hipotálamo, eles não são secretados do hipotálamo direto na hipófise anterior. Eles são secretados aqui nesse sistema portal hipotalâmico hipofisário, e a partir daqui eles chegam na hipófise anterior. Então, só recapitulando onde cada um desses hormônios vai agir. A prolactina vai agir lá na glândula mamária, estimulando a produção de leite. Gonadotrófico nas gônadas, tanto feminina quanto masculina. Tireotrópico estimula a tireoide. Adrenocorticotrópico suprarrenal. A única exceção desses hormônios é o somatotrópico, o GH, que ao invés de agir estimulando outras glândulas, como os outros hormônios, ele vai estimular diretamente os tecidos. Então a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele é o hormônio do crescimento, mas também chamado de somatotrópico ou somatotropina. Ele vai fazer esse crescimento através do aumento do tamanho das células e do número de mitoses. E ele é secretado em pulsos, então ele não vai ser secretado de uma maneira constante durante o dia. Ele tem picos, então ele faz essa curva aqui, um pico, depois diminui, faz outro pico, diminui. A gente tem que saber que os maiores picos sempre vão acontecer durante a noite, durante o sono. Então, é um hormônio muito importante no crescimento. Quando a gente não tem o sono adequado, principalmente crianças que estão em fase de crescimento, o crescimento ele vai ser meio retardado, assim, vai demorar não vai acontecer direito. Então, o GH ele pode agir direto nos tecidos ou por meio de somatomedinas. As somatomedinas são proteínas produzidas pelo fígado que vão ser um intermediário nessa estimulação dos tecidos. Então, o GH estimula o fígado a produzir a somatomedina vai e estimula os tecidos a crescerem. Por que o GH já não faz direto essa estimulação? Porque o GH ele é liberado no sangue e ele não tem transportadores muito específicos para ele e as ligações são fracas. Então, o tempo de meia-vida dele é muito baixo. Ele fica presente no sangue por pouco tempo. Já as somatomedinas, elas possuem transportadores que se ligam a ela de uma forma mais forte. Então, o tempo de meia-vida dela fica bem maior que o GH, vai ter um tempo mais prolongado de ação. A principal somatomedina do nosso corpo é o IGF, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Falamos sobre como o GH vai agir, né, por meio das somatomedinas fazendo o crescimento. A palavra-chave para a ação do GH é deposição de proteína. O que é essa deposição de proteína? É o acúmulo de proteína. Então, não basta eu simplesmente produzir mais proteína, mas eu também tenho que reduzir a destruição, porque o tempo inteiro o corpo está produzindo novas proteínas, mas ele também está destruindo. Então, acaba equilibrando. Para ter essa deposição, eu preciso aumentar a produção e diminuir a destruição. E ele vai agir dessas duas maneiras. Então, aqui só representando, o GH vai entrar nas células, vai promover
uma ida maior dos aminoácidos para dentro do núcleo, vai promover a transcrição e a tradução para gerar novas proteínas. Então, o efeito metabólico dele sobre as proteínas vai aumentar o transporte de aminoácidos para eles ficarem disponíveis para a produção de proteína, aumentar a tradução e transcrição e vai reduzir a proteólise para fazer essa deposição de proteína. Então, para a gente pensar lá no efeito do GH sobre o metabolismo das gorduras e dos carboidratos, a gente lembra qual que é a palavra-chave para ele, que é deposição de proteínas. Ele quer aumentar a produção de proteínas e diminuir a proteólise. Então, qual que vai ser o efeito dele sobre as gorduras? Ele vai promover a lipólise para aumentar a liberação de ácidos graxos, para que esses ácidos graxos comecem a ser utilizados como a principal fonte de energia. Então, se eu tenho mais ácido graxo sendo usado como fonte de energia, eu evito que os aminoácidos sejam usados para gerar energia. Daí a gente poderia pensar também, se está querendo evitar a utilização de aminoácidos, poderia usar a glicose, mas o GH não quer que a glicose também seja utilizada para gerar energia. Por quê? Se eu diminuo a quantidade de glicose no meu sangue, automaticamente a gliconeogênese vai começar a aumentar. Então, o aminoácido vai começar a ser transformado em glicose para a geração de energia. O GH quer evitar isso. Então, além de ele evitar que os aminoácidos sejam utilizados na produção de energia, ele vai evitar que a glicose também seja. Como a glicose está aumentada no corpo e ela não consegue entrar nas células, porque o GH diminui a captação delas pelos tecidos, isso vai acabar gerando uma maior liberação de insulina pelo corpo, porque o pâncreas vai querer compensar essa alta de glicose, e isso gera uma resistência à insulina. Outra questão importante disso é que o GH ele é um hormônio de estresse. Então, em situações de trauma, por exemplo, de acidente, você vai liberar mais GH e o teu corpo ele quer priorizar a ida de glicose para o cérebro. Então, essa diminuição da captação de glicose pelos tecidos é importante, porque se eu tenho mais glicose no sangue, automaticamente essa glicose vai mais para o cérebro, porque o cérebro ele independe da insulina para captar a glicose, ela passa direto. Quanto mais glicose eu tenho no sangue, mais produção de energia lá pelo tecido nervoso. Como que é feita a regulação do GH? Como a gente tinha falado lá, o hipotálamo, que faz a liberação do hormônio liberador, do hormônio de crescimento, que vai estimular a hipófise a secretar o GH. E a grelina, que é um outro hormônio produzido pelo estômago, que é chamado de hormônio da fome. Então, quando você está muito tempo sem comer, o teu estômago vai produzir essa grelina para estimular a secreção de GH. Outros fatores estimulantes: hipoglicemia, quando a tua taxa de glicose no sangue está baixa, jejum, baixa concentração de ácido graxo, exercício, excitação e traumas, né? Como eu tinha falado, o GH ele é um dos hormônios do estresse, junto com o cortisol e com as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Sobre os distúrbios do GH provocado pela secreção excessiva desse hormônio. Como eu vou ter uma maior quantidade de glicose no sangue, isso pode gerar diabetes por conta da resistência à insulina. Esteatose hepática. Como eu vou ter muita quebra de gordura, esses ácidos graxos eles começam a se acumular no fígado, formando essa camada gordurosa sobre o fígado, que geralmente causa hepatite. Acetose, por conta do excesso de ácidos graxos no corpo. Então, esses ácidos graxos em excesso eles começam a ser transformados em corpos cetônicos. O gigantismo, que é o crescimento exacerbado de todos os tecidos, geralmente está mais associado a distúrbios em crianças, porque os tecidos ainda têm essa capacidade de crescimento. E a acromegalia, que é semelhante ao gigantismo, mas está mais associada à fase adulta, que os tecidos não têm mais essa capacidade de crescimento,
Então vai começar a crescer algumas partes e vai começar a ficar desproporcional. Então o rosto fica maior, as mãos ficam maiores. Falando agora sobre a tireoide. A tireoide ela é uma glândula formada por folículos fechados que são revestidos por células epiteliais. Então aqui vários folículos com as células epiteliais em volta. Dentro desses folículos tem um fluido chamado coloide, que é formado por tireoglobulina. É a partir dessa tireoglobulina que os hormônios da tireoide vão ser formados. Além desses folículos, elas também possuem células C, em menor quantidade, que são responsáveis pela produção de calcitonina. E a secreção da tireoide é regulada pelo TSH, o hormônio do hipotálamo. Então, quais que são os dois principais hormônios da tireoide? É a tiroxina, T4, e a triiodotironina. 93% da produção da tireoide é de T4 e só 7% de T3. Mas quem de fato vai agir nos tecidos é o T3, porque ele que é a forma ativa. Então, ao longo dos dias, quase todo o T4 vai se converter em T3. E para a produção desses dois hormônios, é necessário o iodo. Então, vamos ver como que a célula da tireoide faz a captação do iodo. Então, aqui está aquela célula epitelial. Aqui seria o sangue, né, a corrente sanguínea passando. Aqui, o coloide, onde vai ser formado os hormônios. Então, primeiro, a bomba de sódio e potássio está agindo aqui nessa membrana basolateral, jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Como vai ficar pouco sódio aqui dentro, criando esse gradiente de concentração, essa NIS, que é a sódio iodeto symport, vai começar a agir por conta dessa diferença de concentração. Então, o sódio vai começar a ser jogado para dentro, junto com um iodo, um iodeto. Essa forma aqui, I-. Agora que o iodeto está aqui dentro da célula, ele precisa passar lá para o coloide, porque é onde vai acontecer a produção dos hormônios. Quem vai fazer isso é essa proteína pendrina, que está localizada aqui nessa parte apical da membrana. Ela faz isso através do contratransporte com o cloreto. Então, um cloreto vai entrar, enquanto o iodeto vai passar. Esse processo 3 aqui. Só que o iodeto ele não pode ir nessa forma lá para o coloide, porque a forma que é usada para produzir esses hormônios é o iodo na sua forma oxidada, que é o I2. Então, durante essa passagem pela membrana apical aqui, a peroxidase, que é uma enzima de membrana, ela vai agir transformando o iodeto em iodo oxidado. Agora que a gente já tem o iodo aqui no coloide, agora a gente precisa da tireoglobulina para juntar os dois e formar os hormônios. A tireoglobulina ela é formada pela célula epitelial, lá pelo retículo endoplasmático, pelo Golgi, e ela é secretada aqui dentro do coloide. Agora que eu tenho tanto a tireoglobulina quanto o iodo aqui no coloide, eu vou ter a iodização da tirosina. A tireoglobulina ela é uma proteína formada mais ou menos por 70 aminoácidos de tirosina. Então, essas tirosinas se ligam ali, né, por ligações peptídicas, formando essa tireoglobulina. O iodo vai começar a se ligar nessa tirosina, nesses aminoácidos que formam a tireoglobulina. Eles podem se ligar de duas formas. Então, como que vai ser essa formação dos hormônios? Aqui está representado, né, uma tirosina, que é um aminoácido. Lembrar que ele não está isolado, né? Então, imagina que tem várias tirosinas uma do lado da outra. Caso uma tirosina ela se ligue com um iodo, ela vai formar a monoiodotirosina, que é a MIT. Caso ela se ligue com 2 iodos, ela forma a diiodotirosina, que é a DIT.
dependendo de como essas tirosinas se ligam, elas vão formar ou T3 ou T4. Então, se o MIT se junta com um DIT, né? Mono com di, 1 mais 2, eu vou formar a triiodotironina, o T3. Agora, se eu tiver a ligação de uma DIT com outra DIT, 2 mais 2, T4, tiroxina. Caso essa ligação ocorra entre DIT e MIT, nessa ordem, eu vou ter a formação aqui do T3 reverso. O T3 reverso ele não tem ação fisiológica, ele não vai agir no corpo, mas ele tem uma importância clínica. Então, por exemplo, um paciente que tem um câncer de tireoide, ele vai retirar a tireoide e vai começar a fazer suplementação de T3 e T4, porque ele não pode ficar sem esses hormônios. Então, se eu meço a taxa de hormônios tireoidianos, eu vou ter lá a taxa de T3 e T4 normal, mas eu não vou ter 3 reverso, porque eu não vou mais ter a tireoide produzindo esse hormônio reverso. Caso eu encontre taxas de T3 reversos, significa o quê? Que o tumor voltou e eu tenho mais tecido ali da tireoide produzindo ele. Então, ele é usado para ter essa ideia de se todo o tumor, todas as células ali da tireoide foram removidas de forma eficiente. Agora que esses hormônios foram formados ali no coloide, como que vai funcionar a secreção deles? Eles ficam armazenados aqui até que seja necessário a liberação deles na corrente sanguínea. Quando for preciso dessa secreção, a célula epitelial ela vai fazer uma pinocitose desse coloide, trazendo a tireoglobulina para dentro da célula. Dentro dessa molécula de tireoglobulina está o MIT, o DIT, o T3 e o T4. Essa gotícula de coloide ela vai se juntar com o lisossomo e dentro desse lisossomo vão ter aquelas enzimas que fazem proteólise. Então vai ter a quebra da tireoglobulina, liberando o T3 e T4, o MIT e o DIT de forma livre. Então o MIT e o DIT eles ficam dentro da célula para ser usado na produção de mais tireoglobulina. Já o T3 e o T4 são secretados aqui para a corrente sanguínea. Depois que eles são secretados na corrente sanguínea, como a gente já tinha falado, 93% é composto por T4. Mas o T4 também, da mesma forma lá que a gente falou do GH, que as somatomedinas elas tinham uma ligação mais forte com transportadores, aqui é a mesma coisa. O T4 ele tem transportadores que se ligam mais forte a ele. Então ele vai ficar por tempo mais prolongado no sangue, mesmo não sendo a forma ativa do hormônio. Já o T3 não tem transportadores que se ligam fortemente. Se toda a secreção da tireoide fosse de T3, essa parte ativa, logo ele seria eliminado do sangue e teria uma ação em um tempo bem curto. Então, por isso que o corpo ele prefere produzir mais T4, porque tem esses transportadores mais fortes, vai ficar mais tempo no corpo, e conforme eu for precisando, esse T4 vai perdendo um iodo, se transformando em T3, que vai agir nos hormônios. Qual que é o efeito fisiológico do T3 lá nas células? A palavra-chave é aumento da atividade metabólica. Então, o T3 ele vai fazer as células funcionarem mais. Vai ter um metabolismo mais acelerado. Ele faz isso aumentando o número de mitocôndrias e a atividade delas, aumentando as bombas de sódio e potássio, aumenta o consumo de O2, absorção de glicose, gliconeogênese e glicogenólise, para ter mais glicose disponível para produzir o ATP, a lipólise também para produzir mais energia, aumenta a síntese de proteínas e a taxa metabólica basal. Então aqui o T3 ele entra lá no núcleo e ele vai ativar receptores do hormônio tireoidiano.
Lembra lá que vocês estão vendo em genética que o gene ele só é transcrito para produzir a proteína quando os fatores de transcrição são ativados. O T3 ele vai agir nessa função. Ele vai ativar fatores de transcrição, fazendo com que o gene seja transcrito num RNA mensageiro, que vai ser traduzido em síntese de novas proteínas. Então, falando sobre o efeito metabólico do T3 no corpo. O metabolismo de carboidratos. Como o T3 quer que a célula funcione mais, a célula precisa produzir mais energia. Para produzir mais energia, eu preciso de mais glicólise. Então, tudo que tiver relacionado com mais glicólise dentro das células, a gente pensa lá para a ação do T3. Então, a glicólise, que é a quebra da glicose, vai estar aumentada. Glicogenólise, né? A quebra do glicogênio vai estar aumentada. Gliconeogênese vai estar aumentada. O corpo vai estar produzindo mais glicose a partir de aminoácidos. E as células vão começar a captar mais glicose. Isso através da ida do T4 para as membranas. O T3 vai estimular esse processo. Já o efeito sobre as gorduras. Mesmo raciocínio. Eu quero aumentar a produção de energia. Gordura pode ser usado para produzir energia. Então ele faz lipólise, quebra as reservas de energia, aumenta os ácidos graxos no corpo. Esse ácido graxo vai ser usado para produzir energia. Já o colesterol, fosfolipídio e TAG, o TAG, que é a forma como o corpo armazena a gordura, eles vão diminuir. O TAG porque ele está sendo quebrado. Mas o corpo também está secretando, com essa quebra, secretando mais colesterol e fosfolipídio. Então a gente poderia pensar que os níveis de colesterol e fosfolipídio estão altos no corpo. Mas como o T3 ele aumenta o metabolismo, todos os órgãos começam a funcionar mais, inclusive o fígado. Então o fígado vai estar produzindo mais bile. E o que forma a bile? Basicamente, é o colesterol. Então mais colesterol vai estar sendo excretado para fora da célula, para fora do corpo. Então os níveis de colesterol e fosfolipídios caem. Os efeitos cardiovasculares de T3. Como eles querem aumentar a atividade metabólica da célula, eles vão fazer com que a célula receba mais oxigênio para ela produzir mais energia. Então eles vai aumentar o débito cardíaco, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a frequência cardíaca, a força de contração do coração e a frequência respiratória. Para o sangue chegar em maior quantidade nos tecidos, os vasos vão dilatar. Então, pensando que o fluxo sanguíneo está aumentado e o débito cardíaco está aumentado, daria para imaginar que a pressão arterial também estaria aumentada. Só que isso não vai acontecer porque os vasos estão dilatados. Então, uma coisa acaba aumentando, compensando a outra. Já a pressão de pulso, ela aumenta. A pressão de pulso é aquela diferença entre a sistólica e a diastólica. A pressão média vai continuar normal, mas a diferença entre a sistólica e a diastólica vai aumentar. Outros efeitos menos importantes do GH. Ele vai ter um efeito sobre o trato gastrointestinal, estimulando a funcionar mais. Então, estimula a secreção, a motilidade, o aumento do apetite, e o excesso dele pode causar diarreia. Outros efeitos do excesso do GH. Ele deixa o raciocínio acelerado, causa tremor, insônia e cansaço constante. Como que vai acontecer a regulação da liberação do T3 e do T4? É pelo hormônio TSH, produzido lá pela hipófise. Então a hipófise ela secreta o TSH vai lá na tireoide e tem algumas ações para aumentar essa produção e secreção de T3 e T4. Ele vai agir ali na membrana basolateral, aumentando a atividade da NIS para colocar mais iodeto para dentro da célula. Ele aumenta a iodização, fazendo mais iodo se juntar com a tireoglobulina, mas a principal ação dele é na secreção, que é fazendo a célula fazer pinocitose da tireoglobulina, porque a partir
pinocitose é que vai ter a secreção para o sangue. E além disso, ele aumenta o número de células da tireoide, porque quanto mais células, mais esse processo todo aqui está acontecendo. Então, as doenças da tireoide relacionadas com os distúrbios de T3 e T4. O hipertireoidismo, que são taxas elevadas de T3 e T4, ela pode ser causada por doença de Graves, que é a forma mais comum, é uma doença autoimune, na qual a tireoide começa a ser estimulada demais. E também pode ser causada por um adenoma tireoidiano, ou seja, um câncer de tireoide. Quais são os sintomas e sinais associados ao hipertireoidismo? A tireoide vai estar aumentada, porque ela vai estar sendo estimulada. A pessoa vai ter um estado de alta estabilidade, vai ter exoftalmia, que é o globo ocular fora da órbita normal, reduz a sudorese, aumenta a perda de peso. Então aqui é importante falar sobre essa perda de peso, porque a gente disse que o T3 vai estimular a célula a produzir mais proteína. Então, veja que só produzir mais proteína não significa deposição de proteína. Além da pessoa perder peso por conta da lipólise, então as reservas de gordura vão diminuir, a pessoa vai perder massa muscular também, porque o tecido muscular vai começar a ser destruído. Então, apesar de estar sendo produzido mais proteína, eu aumento também a proteólise, justamente para ter mais aminoácidos para gerar mais glicose e produzir mais energia. Isso também vai causar fraqueza muscular. Além disso, tem o nervosismo, insônia e tremor nas mãos. O hipotireoidismo, que são taxas reduzidas de T3 e T4. A mais comum é a doença de Hashimoto, que também é uma doença autoimune, mas ao invés de estimular a glândula, ela vai provocar destruição. E outra causa é a deficiência de iodo, que é bem rara, praticamente não existe mais hipotireoidismo associado à deficiência de iodo, depois que começaram a adicionar o iodeto no sal de cozinha. Então, o bócio endêmico é um sintoma da hipotireoidismo associado a essa deficiência de iodo. Por quê? Como eu não tenho iodo para produzir os hormônios, o corpo vai estar estimulando a hipófise a liberar mais TSH para produzir mais T3 e T4. Então, os níveis de TSH vão estar aumentados na célula o tempo inteiro, estimulando a tireoide a produzir mais hormônio. Essa estimulação vai fazer a tireoide produzir mais tireoglobulina, só que não vai ter a formação dos hormônios por conta da falta de iodo. Então, a tireoide aumenta por conta desse aumento da tireoglobulina. Além disso, outros sinais e sintomas, a fadiga e sonolência, lentidão muscular, redução da frequência cardíaca e do débito cardíaco, aparência edematosa no corpo, que é chamado de mixedema, e fica suscetível à aterosclerose. Lembra que a gente falou que o T3 ele faz o fígado funcionar mais, fazendo liberar mais bile. Então, mais colesterol vai estar sendo liberado do corpo. Se eu tenho pouco T3, eu tenho pouca secreção de bile, os níveis de colesterol do corpo começam a aumentar. Então, pessoas com hipotireoidismo são suscetíveis a ter aterosclerose. E o cretinismo é o hipotireoidismo em crianças, que vai acarretar em deficiência de crescimento e em retardo mental. O metabolismo do cálcio e do fosfato. Então, o cálcio ele tem muitas funções importantes no corpo, então ele precisa ser bem regulado. Em situações em que o cálcio está alto no corpo, eu vou ter uma depressão do sistema nervoso, porque o cálcio ele vai inibir canais de sódio que vão impedir aquela despolarização da célula. E em caso de cálcio baixo, vai acontecer o contrário. O sistema nervoso vai ficar muito excitado, eu tenho risco de ter tetania, que é quando os músculos contraem e não voltam. É importante a gente saber aqui que metade do cálcio ele está na sua forma iônica, aquele Ca2+.
está livre no sangue. Essa é a forma do cálcio que vai agir no corpo. O cálcio unido a ânions representa 9% e o cálcio ligado a proteínas 41%. O fosfato ele se encontra no plasma sob duas formas, HPO4 2- e H2PO4. As variações de fosfato no sangue, no corpo, de uma forma geral, não tem muitos efeitos imediatos. Então, a regulação não é tão precisa quanto a do cálcio. Esses dois íons eles são muito importantes para a formação do tecido ósseo. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é a formação desse tecido ósseo. 30% é formado por matriz orgânica, que basicamente é fibra colágena e um pouquinho de substância fundamental. Essa matriz orgânica é importante para dar uma força contrátil ao osso, né? Se ele fosse só sal, esses sais ósseos, ele quebraria muito fácil, né? Tipo um giz de cera. E esses sais representam, então, 70%. Basicamente, o que forma eles é a hidroxiapatita, que é formada por cálcio e fosfato. Essa formação de hidroxiapatita ela acontece de forma natural. Então, se eu tenho cálcio e fosfato juntos, num nível suficiente, eles vão se organizar para formar esse sal, essa hidroxiapatita. Até existem também outros íons presentes, mas eles não formam cristais próprios, eles estão conjugados ali na hidroxiapatita. Então, por que não acontece a formação do tecido ósseo fora do osso? Por exemplo, no sangue. Apesar de eu ter concentrações suficientes de cálcio e fosfato para produzir hidroxiapatita no sangue, isso não vai acontecer porque existem proteínas inibitórias. A principal delas é o pirofosfato. Então, o pirofosfato ele inibe essa junção do cálcio com o fosfato em lugares inapropriados, no sangue principalmente. Então, como que funciona a remodelagem do tecido ósseo? O tecido ósseo está sempre sendo construído e quebrado. Então, o osso que a gente forma não fica com a gente para sempre. A gente está sempre fazendo essa quebra e reconstrução. Então, o osso acaba funcionando como um grande reservatório de cálcio no corpo. Quando o corpo tem muito cálcio, ele usa o osso para guardar esse cálcio. Quando tem pouco cálcio no sangue, o corpo vai pegar esse cálcio do osso para aumentar essa reserva, esses níveis de cálcio no sangue. É importante a gente saber que existe a presença do cálcio intercambiado. Então, aqui dentro do tecido ósseo, nessa parte que não é mineralizada, existem alguns fluidos ósseos que estão em constante contato com o sangue. Nesse fluido ósseo, existe a presença de cálcio, que é esse cálcio intercambiado, que não é o cálcio que está formando aqueles sais. Ele está aqui nesse fluido e ele pode passar para o sangue ou para o osso. Ele é utilizado aqui por essas células osteócitos e osteoclastos, que a gente vai falar agora. Então, como vai ser essa remodelagem? Existem dois tipos de células lá no tecido ósseo. Os osteoblastos, que vão fazer a deposição óssea. A deposição óssea é o crescimento do tecido ósseo. Então, eles vão construir osso. Eles tiram o cálcio do extracelular e colocam para dentro do osso. Formam a hidroxiapatita. Já os osteoclastos, lembrar de clasto que quebra, eles vão fazer a absorção óssea, ou seja, eles estão constantemente destruindo o osso. Essa deposição e absorção, em situações normais, elas estão equilibradas. Então, o osso não vai crescer e nem diminuir. Ele está sempre ali no mesmo tamanho. A não ser que existam situações anormais, né, doenças como a osteoporose, ou no caso do crescimento de crianças, né, e adolescentes, que a deposição óssea é maior que a destruição. E existem 3 maneiras do corpo fazer essa regulação dos níveis de cálcio. Pela vitamina D, que a palavra-chave é deposição óssea, pelo paratormônio, que vai aumentar o cálcio no sangue, pela calcitonina, que diminui o nível de cálcio no sangue. Então a gente vai falar especificamente sobre cada uma dessas. A vitamina D. É importante a gente saber que
ela é formada lá na pele, mas ela não é formada numa forma ativa. O que é formado na pele, através do colesterol, é a vitamina D3. Essa vitamina D3, ela vai para o fígado, onde ela é transformada em 25 de hidroxivitamina D3, que depois passa para o rim, onde vai ser transformada em 1,25 de hidroxivitamina D3. Não é importante a gente decorar esses nomes. O que a gente tem que saber é que essa vitamina produzida na pele não é a forma ativa. Ela precisa passar pelo fígado, depois pelo rim, e no rim, enfim, vai ser formada essa forma ativa. E outra coisa importante da gente saber é que o PTH ele precisa estar presente para ocorrer essa formação da vitamina D. Quais são os efeitos da vitamina D? Ela vai atuar no intestino, no rim e no osso, a fim de manter as concentrações de cálcio regulares. Então, lá no intestino, ela vai aumentar a absorção de cálcio e a absorção de fosfato. Ela faz isso principalmente a partir do aumento da produção de calbidina, que é um ligante de cálcio. Então, como eu vou ter mais calbidina no intestino, eu vou ter uma maior absorção de cálcio. Ela faz a diminuição da excreção renal de cálcio e fosfato, ou seja, ela diminui a perda desses íons lá no rim. Eles começam a ser mais filtrados de volta para o sangue. Esse é um efeito prático. E no osso, a função da vitamina é um pouquinho mais complexa, porque vai depender dos níveis dela no corpo. Então, em quantidades normais da vitamina D, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a mineralização óssea, ou seja, ela vai construir osso. Geralmente, quando a gente escuta falar da vitamina D, a gente escuta falar dessa construção óssea, né? Ela está associada à mineralização. Então, ela tira cálcio do sangue para colocar dentro do osso. Por isso que ela vai lá no intestino e no rim para captar mais cálcio, para jogar esse cálcio para dentro do osso. Em quantidades extremas, daí a função dela vai ser o oposto. Ela vai causar destruição óssea, porque ela atua lá na formação do Richieri, que a gente ainda vai conversar, ativando os osteoclastos que vão destruir o osso. A Aline, geralmente, nas provas, ela se atém a essa parte das vitaminas nas quantidades normais. Eu só resolvi falar disso aqui porque o Gaito fala disso, talvez possa causar alguma dúvida. Mas é só saber que a vitamina D ela vai ter essa ação dependendo da quantidade. Se ela tiver em excesso, ela começa a destruir o osso. A regulação da vitamina D. Então, fazer o raciocínio de qual que é a função dela. A função da vitamina D é colocar cálcio para dentro do osso. Então, quando o cálcio está alto, eu não preciso de vitamina D. Então, esse nível alto de cálcio vai lá na paratireoide, suprime a secreção de PTH. Se eu não tenho PTH, eu não vou ter aquela conversão que acontece lá no rim, eu não vou ter a vitamina D ativa. Eu diminuo, né, a absorção de cálcio lá no intestino. Já quando o cálcio tá baixo, a vitamina D vai ser estimulada, né, para aumentar essa reabsorção tanto no intestino quanto no rim. Agora falando sobre o paratormônio. O objetivo do paratormônio é aumentar o cálcio do sangue. Então ele também vai agir lá no intestino de forma indireta. Ele vai ativar a vitamina D, que vai aumentar a absorção de cálcio. No rim vai ser um pouquinho diferente. Ele aumenta essa reabsorção de cálcio, mas ele diminui a reabsorção de potássio. Então, se eu tenho muito paratormônio, eu vou começar a perder potássio. Ele faz esse aumento da excreção do potássio para evitar que o potássio se ligue no cálcio. Porque se eu reabsorvo muito cálcio e muito potássio, eles começam a se ligar e existe uma maior probabilidade deles formarem aqueles sais que vão calcificar no lugar errado. Então, a ação do PTH. Ele vai agir de duas formas. Uma rápida
uma lenta. A rápida é através da produção de osteoclastos. Então, como que funciona? O osteoblasto, que é aquela célula responsável pela produção de osso, ela tem receptores para PTH. O corpo libera o PTH, que se ligou nesses receptores. Os osteoblastos vão começar a expressar essa proteína de membrana chamada RANKL. Esse pré-osteoblasto, ele possui esse receptor RANK, que vai se ligar no RANKL e vai gerar o sinal para ele amadurecer e formar o osteoclasto. Então, isso parece meio complicado no início, mas basicamente o que a gente tem que saber é que quando eu tenho a liberação de PTH, eu vou ter uma maior formação de osteoclasto, então eu vou destruir osso. Lembra que o PTH ele quer colocar mais cálcio para o sangue? Então ele faz isso tanto aumentando a reabsorção no intestino, quanto destruindo o osso para jogar mais cálcio lá no sangue. O osteoblasto, ele também pode acabar se ligando com essa osteoprotegerina, que vai se ligar nesse RANKL e vai inibir esse processo de formação de osteoclasto. E a osteoporose está relacionada com a redução desses níveis de osteoprotegerina. Então, esse nome, né, osteoprotegerina, dá essa ideia de proteção do osso, que não deixa ocorrer a formação de osteoclasto, ou seja, não deixa destruir o osso. Qual que é a maneira rápida de reabsorção do cálcio? Lembra que eu falei lá daqueles fluidos ósseos que tem aqui, que contêm cálcio intercambiável. Então, o PTH ele vai agir nas bombas de cálcio, fazendo esse cálcio intercambiável passar para o sangue. Esse é um processo rápido porque não existe essa produção de células que tem naquele processo lento. Então, isso ocorre nas situações em que o corpo precisa de aumentar o cálcio no sangue de forma rápida. E outra importância desse processo, que é chamado de osteólise, é que não vai ter absorção de matriz, apenas o cálcio. Aquele cálcio que está nesse fluido vai passar para o sangue. Eu não vou ter a destruição da matriz do tecido ósseo. Como que acontece a regulação do PTH? O mesmo raciocínio lá que a gente fez para a vitamina D. Pensa na função do PTH. Ele quer aumentar cálcio no sangue. Então, se os níveis de cálcio estão baixos, eu vou estimular a liberação de PTH para aumentar esses níveis de cálcio. Já se os níveis estiverem altos, eu vou inibir a liberação de PTH. Inibindo a liberação de PTH, eu também inibo aquela transformação que acontece no rim para a vitamina D que está ativa. Eu vou diminuir a absorção do cálcio lá no intestino. A calcitonina, que é o último. Ele não tem uma ação tão importante, então é só saber que a função dele é a oposta à do PTH. Então ele quer tirar esse excesso de cálcio do sangue, jogando para o osso. E ele também possui duas formas de ação. O efeito imediato, que é na redução da atividade do osteoclastos, é rápido porque simplesmente vai lá e inibe a função dos osteoclastos. Já o efeito mais prolongado e que demora mais é na diminuição da formação. Então, como envolve o processo de formação de células, acaba sendo mais demorado. Falando agora sobre as adrenais. Então, ela é uma glândula localizada em cima do rim. Ela tem uma divisão em córtex e em medula. A medula ela não é tão importante para a gente agora, que ela é um tecido nervoso responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Então, aqui sobre o córtex, é dividido em 3 camadas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. Quais que vão ser os hormônios produzidos pela adrenal? Pelo córtex da adrenal? São dois tipos principais: os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Além disso, o córtex da adrenal também vai produzir um pouquinho de androgênio, que são hormônios masculinos.
Os mineralocorticoides, eles vão ter uma ação sobre os eletrólitos, né, sobre os minerais, e o principal é a aldosterona. Já os glicocorticoides vão ter uma ação sobre o metabolismo da glicose, e o cortisol é o principal. Então, relacionando ali com as 3 camadas do córtex. A zona glomerulosa, que é aquela mais próxima ali da parte externa, ela vai produzir mineralocorticoides. Como já dito, a aldosterona é o mais importante. E a secreção da aldosterona ela é controlada principalmente pelos níveis de angiotensina 2 e de potássio. Já a zona fasciculada, ela produz os glicocorticoides, o cortisol é o principal, mas também secreta um pouquinho de androgênio. Mas quando pensar em fasciculada, pensar na produção do cortisol. E quem vai fazer o controle da secreção é o ACTH, o hormônio estimulador do córtex da adrenal. A zona reticular, que é aquela mais próxima ali da medula, ela vai produzir os androgênios, aqueles hormônios masculinos. E os principais é a DEA e a androstenediona. Produz também um pouquinho de glicocorticoide. E a secreção da zona reticular também é controlada pelo ACTH. Como que vai acontecer a formação desses hormônios? Eles são hormônios derivados do colesterol. Então, as células ali do córtex adrenal precisam captar esse colesterol para fazer a produção dos hormônios. 80% desse colesterol vai vir do LDL, que é aquele transportador de colesterol. Então, o LDL se liga na membrana ali das células do córtex e o colesterol é liberado para dentro da célula. 20% do colesterol vem da síntese realizada pela própria adrenal. Então, uma das ações ali do ACTH que vai estimular o córtex é aumentar a quantidade desses receptores para LDL. E depois que o colesterol foi liberado para dentro das células, ele vai aumentar, estimular a conversão desse colesterol para pregnenolona, que é a primeira fase da reação para que todos os outros hormônios sejam formados. Então, lembrando ali que os estrógenos, os hormônios sexuais femininos, até dá para dizer que a adrenal produz esses hormônios, né? O Guyton fala que produz, mas na verdade o que acontece é que os androgênios, que são produzidos pelo córtex, eles são convertidos em estrogênios. Então esses hormônios masculinos são convertidos em hormônios femininos pela ação da enzima aromatase. Só que esse processo de conversão não vai acontecer dentro da adrenal, vai acontecer nos tecidos periféricos, principalmente o tecido adiposo. Então, falando sobre a produção de cada um desses hormônios ali. Não, a gente não precisa saber, né? Nem tem como saber todas essas cadeias de reação. E também não precisa saber do nome de cada um. O que é importante a gente saber daqui? Que o colesterol é o precursor. Então, a ACTH vai estimular esse colesterol a ser transformado em pregnenolona. E a partir daqui, todos os outros hormônios vão ser produzidos em cadeia. Destacando aqui os mineralocorticoides em verdes. Esses são os principais, mas a gente tem que saber da aldosterona, que é responsável por 90% da atividade mineralocorticoide. Aqui em roxo, os glicocorticoides. O principal é o cortisol, responsável por 95% da atividade glicocorticoide. E aqui, esses em azul, são os hormônios masculinos, androgênios, que é a DEA e o androstenediona. Esses hormônios aqui, lá em tecido periférico, vão ser transformados em estrona e estradiol, que são os hormônios femininos. Então, começando pela aldosterona, produzida lá pela zona glomerular. A função dela é regular os níveis de sódio e potássio no corpo. Então, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar a reabsorção de sódio lá no rim e diminuir a reabsorção de potássio.
Esse processo ele fica mais claro lá quando a gente tem as aulas de rim, mas só para ver de uma forma geral o que vai acontecer. Então aqui o rim tem essas células do túbulo renal e aqui o lúmen do túbulo, onde vai estar sendo formada a urina. Nessa parte aqui está a corrente sanguínea que vai recaptar, né, aquilo que vai ser reabsorvido lá no rim. Então a aldosterona ela se liga nessas células e ela vai estimular o funcionamento dessa bomba de sódio e potássio aqui. Então, com essa bomba funcionando mais, o sódio é mais jogado para fora, potássio mais jogado para dentro. Esse potássio vai ser mais excretado lá na urina, o sódio vai entrar mais para dentro do corpo. Então, a aldosterona estimula o rim, mais sódio sendo jogado para dentro do corpo de novo, aumenta a reabsorção de sódio, mais potássio acaba sendo excretado na urina, diminui a quantidade de potássio no corpo. A gente tem que saber que o que aumenta no corpo vai ser a quantidade de sódio e não a concentração. Por que a concentração de sódio não muda? Porque junto com o sódio aqui vai entrar água. A água ela vai passar por difusão sendo atraída pelo sódio. Como eu tenho mais sódio e mais água sendo trazidos para dentro da corrente sanguínea, eu vou ter um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial, ele vai fazer a excreção de sódio e de água aumentar. Esse é o processo chamado como escape de aldosterona. Então, por que é chamado de escape de aldosterona? A aldosterona está agindo, está alta no corpo, fazendo mais sódio ser absorvido. Esse sódio traz água junto, que causa um aumento da pressão arterial. Mas a pressão arterial, ela é muito bem regulada pelo corpo, porque ela não pode aumentar. Então, a pressão arterial vai começar a inibir essa reabsorção de sódio aqui, para mais sódio ser excretado lá na urina. Então, mesmo que a aldosterona esteja alta, ou que ela esteja ali estimulando a reabsorção do sódio, essa reabsorção não vai acontecer porque o aumento da pressão arterial é que está regulando esse processo. Outros efeitos aqui da aldosterona que não são tão importantes. Ele vai também aumentar a excreção de H+ na urina, o que pode provocar alcalose, né, porque eu vou ter menos ácido no corpo. Ele aumenta a absorção intestinal de sódio, principalmente no colo, e aumenta a reabsorção de sódio e cloreto nas glândulas sudoríparas e salivares. Além disso, ele estimula os genes que produzem proteínas canais de sódio, lá no rim também. Então, aqui voltando na imagem, na outra parte da membrana, que está aqui em contato direto com o lumen tubular, onde está sendo formada a urina, eu tenho canais de sódio que permitem que o sódio passe para dentro da célula. A aldosterona vai estimular esse processo aqui de transcrição para que mais canais sejam formados aqui para aumentar a reabsorção. Esse processo ele é mais lento porque envolve transcrição e tradução de genes. A regulação da aldosterona, como que ela é feita? Ela é feita principalmente pelo sistema renina-angiotensina. Então, quando o rim ele sente que tem pouco sódio no corpo, ele começa a produzir renina. A renina vai estimular a angiotensina a ser produzida, e a angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2 lá no pulmão. Então, eu tenho mais angiotensina 2 sendo formada no corpo, porque o rim sentiu que tinha pouco sódio no sangue. Essa angiotensina 2 vai lá na adrenal e começa a estimular a adrenal a produzir aldosterona e a liberar a aldosterona. A aldosterona age no rim, aumentando a reabsorção de sódio. Então, tudo começou lá com pouco sódio no sangue. Eu tenho mais aldosterona sendo formada para reabsorver mais sódio no rim, para evitar que ele seja perdido na urina.
A elevação de íons potássio também vai aumentar a secreção de aldosterona. Os íons potássio eles são importantes, então eles exercem várias funções fisiológicas, não pode ter muita variação. Então, um aumento muito grande de íon potássio causa arritmia cardíaca. O corpo sente esse aumento e começa a aumentar a secreção de aldosterona. A ação da aldosterona vai eliminar mais potássio pela urina. E o ACTH, que é o hormônio que estimula o córtex adrenal, ele vai ser necessário para a produção de aldosterona, por conta daquele processo de colocar o colesterol para dentro da célula, para iniciar toda a produção dos hormônios, mas ele quase não tem efeito na secreção em si, na secreção da aldosterona do córtex para a corrente sanguínea. É basicamente só o sistema renina-angiotensina que vai ter esse papel. Agora o cortisol, que é o hormônio que vai agir principalmente no metabolismo da glicose. Então, ele é produzido lá pela zona fasciculada e representa 95% da atividade glicocorticoide. Quais que são os efeitos dele sobre o carboidrato? Ele quer aumentar a glicose no sangue. Então, ele vai estimular a gliconeogênese, que é o aumento da produção de glicose a partir de aminoácidos. Ele vai reduzir a utilização celular da glicose para sobrar mais glicose no sangue. E por conta disso, acaba elevando a concentração da glicose, que causa uma resistência à insulina. Qual que é o efeito dele sobre as proteínas? Aqui vai depender se a gente está falando do fígado ou dos tecidos extrahepáticos. Então, no corpo, de uma forma geral, né, fora do fígado, ele vai reduzir as reservas de proteína. Então, ele vai causar proteólise. Mais proteína vai estar sendo destruída, mais aminoácido vai estar sendo liberado no sangue. Já no fígado, vai acontecer o oposto. Esses aminoácidos aqui que estão sendo disponibilizados pela quebra extrahepática vão ser levados até o fígado e no fígado a produção de proteína vai aumentar. Lembra lá que a gente tinha falado que o cortisol é um hormônio do estresse. Então, se eu estou em estresse, se eu estou em trauma, eu não preciso produzir músculo, por exemplo. Mas o fígado ele é importante nesse processo de trauma. Ele produz algumas proteínas importantes. Então, por isso que esses aminoácidos acabam se direcionando lá para o fígado para essa produção de proteína hepática. Os efeitos sobre os lipídios. Como eu não tenho a glicose sendo utilizada para produzir energia, o cortisol vai fazer lipólise para aumentar os níveis de ácido graxo, e esse ácido graxo vai passar a ser a principal fonte de energia, no lugar da glicose. Em excesso, o cortisol ele pode causar obesidade, porque esses ácidos graxos acabam se depositando em alguns lugares específicos. Nesse caso aqui, o tórax e a cabeça. Então vai ter um depósito aqui nas costas de gordura, formando essa giba de búfalo, e no rosto também causando face em lua cheia. São sinais bem característicos de níveis altos de cortisol. Como a gente tinha falado lá, o cortisol ele é um hormônio do estresse, então qualquer tipo de estresse físico ou neurogênico vai provocar um aumento do cortisol, como trauma, infecção, calor ou frio intenso, cirurgia ou doença debilitante. E ele também tem efeitos anti-inflamatórios, então ele vai inibir tanto os estágios iniciais do processo inflamatório, e caso ele já tenha iniciado, ele vai acelerar o fim. A regulação ela é feita lá pelo ACTH, produzido na hipófise, que vai aumentar o número de receptores de LDL e potencializar as enzimas que liberam o cortisol. E também vai fazer aquela ativação da conversão do colesterol em pregnenolona. Então, se eu tenho níveis altos de cortisol aqui, o cortisol vai inibir tanto o hipotálamo quanto a hipófise,
para que diminua a secreção de STH, para o córtex da adrenal parar de ser estimulado. E além disso, o estresse, quando você entra em trauma ou algo do tipo, vai excitar diretamente lá o hipotálamo, que vai diminuir a proteção do hormônio liberador de CTH. A CTH vai diminuir, diminui a produção de cortisol. E os androgênios adrenais, que são os hormônios masculinos. Eles são continuamente secretados pelo córtex da adrenal, especialmente durante a vida fetal, mas os níveis são muito baixos, então praticamente não tem muita importância. O principal androgênio é a DEA e, em segundo lugar, a androstenediona. E a testosterona também é sintetizada em menor quantidade ainda. Então, a aula foi isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, só mandar dúvida lá no WhatsApp. As questões também estão disponibilizadas no slide que eu mandei no grupo. E qualquer coisa, estou aí para ajudar.